Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Nessa manhã eu quero convidar você para nós meditarmos não apenas em um texto, mas em algumas das cartas que foram revelações dadas por Deus, por Jesus, a João, ao apóstolo João, para as igrejas da Ásia. E essa revelação que está na palavra de Deus é também algo que o Senhor traz para nós, para os nossos dias. Eu quero convidar você para nós olharmos o que diz essas cartas e para que a gente possa trazer para o nosso dia de hoje, entendermos aquilo que faz sentido nas nossas vidas. Aqui, quando nós lemos essas cartas, nós percebemos que João, quando estava preso, quando ouviu de Jesus o que escrever para essas igrejas, trouxe informações para essa igreja que demonstrava o quanto Jesus conhecia de cada uma delas. Jesus conhecia tudo que elas faziam de correto, de bom, de coisas que o agradavam. E Jesus também sabia aquilo que faltava ainda, para que elas pudessem estar no centro da vontade de Deus. E logo em seguida Jesus trouxe para aquelas igrejas uma orientação do que elas deveriam fazer para permanecerem firmes até o fim. E nessa manhã, então, eu gostaria de convidar você, meu irmão e minha irmã, para nós meditarmos com essa palavra que tem aqui no livro de Apocalipse, uma palavra de ânimo, mas não uma palavra que nos deixa conformados com como estamos, mas uma palavra de confronto, para que nós possamos ser transformados em todo o tempo pelo nosso Deus. Então eu gostaria que a gente começasse meditando no que Jesus disse através do apóstolo João para a igreja, a primeira igreja que foi a igreja de Éfeso. Jesus disse que conhecia as obras daquela igreja, disse que conhecia tanto o trabalho quanto a perseverança. Jesus disse também que sabia que eles não suportavam os homens maus e que também punham à prova os que se declaravam apóstolos, mas não eram. E ele também disse que conhecia a perseverança que aquela igreja tinha e que suportava as provas pelo nome de Jesus, pelo seu nome, e que não se esmorecia. Mas ele disse que essa igreja, ela abandonou o primeiro amor. E a orientação que Jesus dá para essa igreja é: lembra-se de onde caíste, arrepende-se e volte a praticar as primeiras obras. Então aqui são 3 orientações e começa com lembrar, saber onde caiu, por que caiu e em seguida arrepender de ter caído, de ter retrocedido e logo em seguida voltar à prática das primeiras obras. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos continuando, congregando em algum lugar e nós continuamos fazendo as coisas como sempre fizemos, mas nós não temos mais temor e tremor ao nosso Deus. Nós não temos mais aquela vontade de estar cheio da presença dEle, de estarmos totalmente no centro da vontade dEle. Nós deixamos de buscar a santidade, de orar, de jejuar e de buscar aquilo que é importante para a nossa vida. Nós nos esquecemos, inclusive, de falar para as pessoas do amor de Jesus, porque quando nós nos convertemos, logo que nós deixamos o pecado, nos arrependemos, nós queremos buscar e nós buscamos com muita sede a Deus. Mas chega um tempo em que a gente começa a se acomodar e Jesus diz: volte a praticar as primeiras obras. E primeiramente, lembre-se onde caiu, arrependa-se e retorne e volte a praticar as primeiras obras. Então isso foi o que Jesus falou para aquela igreja e talvez seja isso que Jesus quer dizer para mim e para você nessa manhã. E depois tem outras igrejas também, mas nessa manhã eu queria que a gente pudesse meditar em 3. A segunda que eu gostaria que a gente meditasse é no que Jesus disse para a igreja de Tiatira. Jesus disse para essa igreja o seguinte: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Entretanto, contra ti tenho que toleras Jezabel, que a si mesma se declarou profetisa, que tolera que não somente ela ensine, mas que ela também seduza os meus servos e pratique a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos.
Essa igreja era uma igreja que tinha obras muito mais numerosas do que as obras do início. Era uma igreja que tinha fé, que tinha amor e que tinha obra, que tinha serviço. Mas é uma igreja que tolerava muito, tolerava aquilo que Jesus não tolera. Então, talvez o que Jesus quer dizer para nós é que falta deixarmos essa tolerância com coisas que Jesus não toleraria, para que nós estejamos novamente no centro da vontade do nosso Deus. E a terceira é o que foi dito para a igreja de Laodiceia. Eu gosto muito dessa carta porque ela nos confronta a deixarmos de sermos frios e mornos. Nós devemos ser quentes. A Bíblia diz, Jesus diz para essa igreja, através do apóstolo João, que eles deveriam ser quentes, porque como eram mornos, Jesus queria vomitá-los. E Jesus, ele fala lá no capítulo 3, versículos de 19 a 22 assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aqui é uma continuação e Jesus diz que ele repreende, ele disciplina aqueles que ele ama e ele está à porta repreendendo, batendo, e as pessoas muitas vezes não estão ouvindo, e muitas vezes essas pessoas somos eu e você que não ouvimos quando ele bate, quando ele nos repreende, quando ele nos disciplina. Que nós possamos buscar nessa manhã, ouvir a voz do Senhor e buscar nele aquilo que é vontade dele para as nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo em que coisas que não são relativas são tratadas de forma relativa, são relativizadas. E a palavra de Deus ela é absoluta em muitas coisas. E o que Deus nos traz nessa manhã é uma repreensão para que a gente pare de tolerar aquilo que Jesus não toleraria, que a gente volte à prática do primeiro amor, daquilo que a gente fazia com tanta sede e com tanta fome de Deus, para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão próximos de nós. E também que nós não sejamos mornos, mas sejamos de fato quentes no Senhor, buscando nele a vontade dele para as nossas vidas. Que ele possa falar ao seu coração nessa manhã, que você possa buscar esses textos que está lá no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, e que o Senhor possa falar ao seu coração, que nós, enquanto igreja do Senhor, possamos ouvir o que o Espírito Santo tem dito à sua igreja. Que o Senhor abençoe o seu dia.